O sistema judiciário brasileiro alcançou grande notoriedade nos últimos anos. O crescimento da interferência do judiciário já traz preocupações a muitos brasileiros. É o único poder capaz de julgar a si mesmo, representando assim uma clara ameaça ao sistema da separação dos poderes. No entanto, a necessidade de coibi-los nos trouxe de volta a censura, algo que pouco se tinha notícia desde a reabertura política do Brasil. Para refletirmos sobre essa situação, gostaria de chamar ao palco os nossos convidados. O império da lei ou o império do homem? Essa é a doutrina do liberalismo. Essa é a história do liberalismo. 1988, Brasil. Diz a Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. E o WhatsApp é correspondência, diz o Supremo Tribunal Federal. Portanto, inviolável. É assegurado a todos o acesso à informação. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Em 14 de março de 2019, o rei Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e deixa a cargo de Sua Majestade Alexandre de Moraes. Em abril de 19, o rei Alexandre de Moraes contraria a Procuradoria da República e mantém o inquérito aberto contra o pedido do parquê. Em 12 de junho de 19, em ação do PT, o rei forma a maioria e cancela a extinção de conselhos promovidas por decreto do presidente da República, competência privativa da presidência da República. Em 2020, o rei Alexandre de Moraes proíbe o executivo de vetar um texto de lei. Artigo 84 da Constituição, é competência da Presidência da República vetar projetos de lei. No âmbito do inquérito das fake news, o rei Alexandre de Moraes determina o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente da República. Liberdade de expressão. A rainha Rosa Weber suspende decretos. O rei determina a remoção de vídeo do Brasil Paralelo antes de ser publicado porque poderia conter ofensas ao hoje presidente da República. A rainha Carmen Lúcia, no julgamento seguinte, diz isto pode ser censura. Aliás, é censura, é inconstitucional. Vamos fazer só desta vez. Desmonetiza os canais de apoiadores a Bolsonaro. O rei Alexandre de Moraes manda retirar posts com a fala de Lula sobre as meias microempresas individuais. Fala autêntica, verdadeira e dita pelo presidente da República. 15 de novembro, o dia do perdeu mané. Rei Barroso. O rei Alexandre de Moraes, ainda há muitos a aprender. O rei Moraes bloqueia contas de empresários em dezembro de 22. Bloqueia contas de empresários por mensagens trocadas de WhatsApp. Em 15 de dezembro, o rei Moraes determina o uso de tornozeleira por 2 deputados estaduais do Espírito Santo. Em 3 de janeiro, a super quebra de sigilo. 3 de janeiro. O rei Alexandre de Moraes manda quebrar o sigilo dos acusados e de quem quer que tenha trocado mensagens com eles. Sem crime anterior, sem nenhuma acusação, as pessoas tiveram as suas contas de correspondência violadas. São advogados sem acesso aos autos, um partido político multado em 22 milhões por entrar com uma ação judicial, quando a Constituição diz que o acesso ao judiciário é garantido. São prisões sem a garantia da lei, sem audiência de custódia, como manda a lei, feita a audiência de custódia pelo juiz que mandou prender Sua Majestade Alexandre de Moraes. E agora, o presidente é Lula e o silêncio reina.
o Supremo parece que está feliz. Não, o nome disso não é ativismo judicial, o nome disso é ditadura do Poder Judiciário, o nome disso é tirania. E eu vim aqui dizer com todas as letras ao Supremo Tribunal Federal: vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que também há neste país pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra. Obrigado. O que diz a nossa Constituição? Ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, no artigo 5º dos direitos fundamentais, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ainda diz que há os seguintes termos, incluindo um inciso 54, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Hoje, lamentavelmente, a Constituição está sendo rasgada, em particular, nesse artigo. Eu quero tratar de um período mais específico que nós estamos vivendo, que é esse período a partir do dia 8 de janeiro. Mas ele começa um dia antes. Ele começa quando Flávio Dino, ministro da Justiça, autoriza o uso da Força Nacional em Brasília, segundo a imprensa, no dia 7 de janeiro, e documentos comprovam, diante de ameaças veiculadas contra a democracia. No entanto, a Força Nacional não aparece, o governo se omite. Flávio Dino assiste da janela do Ministério da Justiça a depredação que todos nós, obviamente, repudiamos. Seja de direita, seja de esquerda, de qualquer lado, não se pode tolerar dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado. Isso é ilegal, é inconstitucional. Mas o governo federal se omite da sua responsabilidade, apesar de ter sido avisado antes. Não obstante, na noite daquele dia 8 de janeiro, o chefe da Polícia Federal, que é indicado por Flávio Dino, encaminha às 23h22 um pedido de prisão de Anderson Torres, então secretário da Justiça do Estado do Distrito Federal, e do comandante da Polícia Militar. Repito, às 11h22 do dia 8 de janeiro. No mesmo dia 8, em 9 laudas, o ministro Alexandre de Moraes pede a prisão de ambos. Pergunte para qualquer escrivão ou advogado se é possível uma decisão bem embasada em menos de 38 minutos até a meia-noite. E seguinte 9, são presas mais de 1.500 pessoas em decorrência dos atos. Dentre elas, idosos, crianças e portadores de comorbidade, na grande maioria sem quaisquer antecedentes criminais. Todas as prisões foram ilegais, principalmente em se tratando das prisões no dia 9, no dia seguinte, no acampamento, palavras do deputado Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nós compilamos 82 denúncias. Há casos, inclusive, de preso com o nome de outro preso como prenome. As audiências de custódia que devem ser realizadas em no máximo 24 horas, além de serem realizadas muito depois disso e ao longo de vários dias, tiveram juízes que não podiam fazer nada, porque Alexandre de Moraes puxou para si toda a responsabilidade. Iam lá, ouviam os presos, muitos não tinham nem o acesso do advogado, que era o seu advogado defensor público, acabava atendendo porque ali estavam alguns, mas o próprio advogado não pôde chegar. Entendemos que eram muito mais presos do que o sistema, inclusive, de Brasília estava acostumado a receber, mas por isso mesmo não se justifica que Alexandre de Moraes concentrasse nas suas mãos
a decisão sobre o futuro de cada um deles. É aí que se deve dar aos demais juízes o poder de decidir o que fazer. Se a lei prevê que réus primários com residência fixa, trabalho comprovado, responsáveis pelo provimento da família, respondam à justiça em liberdade, por que manter presas pessoas que preenchem esses pré-requisitos? A tristeza é que no Brasil quem mata sai antes da cadeia do que quem está preso hoje injustamente no Distrito Federal. Eu quero dizer a todos vocês que essa batalha não é individual. Essa batalha é para que a gente possa responder à pergunta se o Brasil é o império da lei ou é o império de um homem. Nós vivemos um momento tão difícil, mas ele é importantíssimo porque a lei diz que a presunção da inocência vale. Não essa aqui, que diz que você é culpado até que o Alexandre de Moraes deixar que nós provemos o contrário. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Contem sempre comigo para isso, independentemente das dificuldades. A gente vai encarar esse desafio sempre. Obrigado. Ditaduras, geralmente, se começam com golpes. O presidente ou alguém assim, o golpista, ele vai com tanques e fecha o Congresso. Na verdade, agora a gente está descobrindo que existe uma forma muito mais inteligente de se fechar o Congresso. Deixa as pessoas falarem, deixa o Marcel e os colegas dele falarem, decidirem as leis, deixa eles lá perderem seu tempo em tantas comissões. Depois, aquelas leis que eles publicarem e que o golpista gosta, tudo bem, deixa elas passarem. Mas aquelas leis que eles demoraram tanto tempo para fazer e que a gente não quer, a gente simplesmente pega e anula. A gente anula uma lei hoje, outra depois, ninguém vai achar que é um golpe porque não tem tanque, mas, pessoal, o efeito é o mesmo. Vejam a lei das estatais. O Congresso ficou anos discutindo, a lei ficou em vigor desde aí 2016. E, de repente, a gente não gosta dessa lei. Então, o Lewandowski simplesmente pega e abre uma liminar. Essa liminar está rolando, a gente não sabe como vai terminar, e a despeito das decisões da democracia, a despeito das decisões do Congresso, a gente vê essa lei simplesmente ter sido como se um tanque tivesse invadido o Congresso e derrubado essa lei. A lei das estatais me pega muito, porque ela foi legítima. Cabe ao Senado, cabe ao Congresso decidir regras de contratação nas empresas públicas e nas empresas de economia mista. A lei é constitucionalmente perfeita. E, de repente, o Lewandowski, que é uma pessoa que é da Corte Constitucional, mas é uma pessoa que mais agride a Constituição no Brasil, simplesmente anula essa lei. É golpismo. Justamente essas pessoas que falam tanto de democracia, elas são quem mais agride a democracia. Uma força gravíssima, uma força muito importante contra a democracia são as elites urbanas, acadêmicas, que tendem à esquerda. Num primeiro momento, essa elite gosta de dizer que é a favor da democracia, mas naqueles assuntos em que essa elite urbana, acadêmica, escolarizada, que tende à esquerda, as opiniões dela destoam da opinião do povo, ela recorre às cortes. Beleza, então vamos votar na casa do povo, no Congresso. Mas naqueles assuntos em que o povo discorda da elite urbana escolarizada, essa elite dá as costas para a democracia, ela dá as costas para a votação e vai para as cortes. Você tem aí uma multidão de bacharéis, de jornalistas, de intelectuais que demandam menos democracia. Na verdade, o Alexandre de Moraes está aí atendendo também uma demanda de pessoas que desistiram da opinião do povo e que naqueles assuntos em que eles discordam do povo, eles recorrem a elites muito parecidas com eles próprios, com a elite do Supremo Tribunal Federal. Como assim? Isso é coisa de tirano, mais uma vez, isso é uma coisa de gente que acha que está acima da lei. Às vezes eu penso assim que talvez seja a roupa. Vocês sabem que existem uns estudos de viés comportamental, que se a pessoa coloca uma roupa, um avental de médico, por exemplo, ela vai melhor numa prova de matemática, em prova de biologia. A gente se deixa influenciar pela roupa. E às vezes eu penso que aquela roupa de Darth Vader, do STF, faça eles acreditarem que eles podem qualquer coisa.
Então, sim, a gente precisa de políticos, de parlamentares, de intelectuais dizendo: o STF não está acima da lei, não está acima do império da lei no Brasil. Obrigado, gente.